Estamos aqui reunidos aqui nesse período da tarde, aí para uma tarde de trabalho. Hoje vai sair pelo gabinete uma rede, não é, com alguns informes, inclusive a rede 17, o comunicado 174, que chegou ainda há pouco, que esclarece bem aí sobre os afastamentos de Covid, as aberturas da escola, o presencial dos professores, perfeito, vai sair pelo gabinete. E outra coisa que eu vou cobrar também através de uma rede é a rede 89, que eu peço para todos os diretores preencherem manhã, tarde e noite. Infelizmente, está tendo uma média de 20 a 25 escolas que não estão respondendo. E, pessoal, é obrigatório, por favor. Inclusive, o Evandro ele está fazendo uma alteração nessa planilha, que nessa planilha vai ter que constar também a quantidade de professores, a quantidade de professores que vocês tinham que ter presencial, correto? E a quantidade de professores que vocês têm na escola. Essa quantidade de professores que vocês têm que ter presencial, vocês esquecem grupo de risco, quem está de atestado, licença médica, é apenas o total real de professores que vocês tinham que ter. Na verdade, aí é um controle aí da paralisação. Vai ver no link também a quantidade de alunos que vocês teriam que ter na escola e a quantidade de alunos que vocês têm na escola. Vou dar o exemplo de Rio Grande da Serra, que já começou. Não é para ficar, contar nessa planilha, dentro, por exemplo, dos 20%, 35%. Não é isso. A escola fez a buscativa e confirmou, por exemplo, no período da manhã, que iriam vir 150 alunos. Quantos alunos estiveram presentes no período da manhã, em cima daqueles alunos que confirmaram a presença? Tudo bem, pessoal? Aí vai vir também sobre os agentes. É uma planilha que vai ter que ser preenchida todos os dias. Eu sei que o diretor tem uma demanda tremenda de coisa para fazer, nós estamos aí com uma série de coisas, só que isso é uma informação que eu vou ter que passar diariamente para São Paulo. E eu não vou ter tempo de ligar para as escolas que não fizerem. Eu vou ser obrigado a colocar no grupo. Por favor, responda, responda, responda. Vai ser uma rede do gabinete explicando certinho para vocês a respeito disso. Outra coisa, vai sair também pelo gabinete a respeito de visitas à escola, visita parlamentar, alguém que queira falar com vocês. Todo esse agendamento vai ter que ser feito pela diretoria de ensino. Um parlamentar quer visitar a escola, vocês vão pedir para entrar em contato com a diretoria, nós vamos marcar com o diretor o dia para essa visita. Perfeito? Vou colocar bem esse comunicado aí na rede que vai sair pelo gabinete. Então, iniciando aí o trabalho para que vocês foram convocados, eu passo a palavra para a professora Denise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós queremos hoje conversar com vocês sobre um pouquinho, né, sobre a questão dos PECAIs nas escolas, e nós aproveitamos já esse momento em que vocês estariam todos aqui para falar do MMR, então a gente já fala também sobre os PECAIs, e a gente consegue melhorar bastante a questão do tempo, né, de vocês não precisarem ficar toda hora entrando, porque a gente tem vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós vamos falar dessa nova função dos PECAIs. Eles fazem parte de um novo projeto da pasta, que é o Projeto de Acompanhamento Pedagógico Formativo. Nós vamos apresentar aí os nossos PECAIs, e em seguida a gente vai já falar sobre o projeto de acompanhamento. Esse é o nosso time de PECAIs. Eu sou a supervisora
ponto focal, que é aquela que está junto com os professores coordenadores de apoio. Nós temos aí o Josmar, que está alocado no DIVA, a professora Sandra, que está no ISAMO, professora Arlete no Delfino, a Cleusa no Ariovaldo. A Edneia, que está alocada no Vila Magine, a Mariângela no Alziro Barbosa, nós tínhamos a Eliane, que estava no Marilene Aceto, mas ela desistiu, agora nós estamos aí atrás de uma outra pessoa, já acertando aí os procedimentos para ela começar. Nós temos a Simone Manzi, que está no Francisca, a Adriane no Marisa Afonso, a Ana Paula no Farid, Elisângela no Naime, a Cleide no Silvio Guerato, a Luana no Ana Lacivita, a Sandra no Edmundo Luiz. A Simone Paixão está no Maria Terezinha, não é Marta, é no Maria Terezinha Jorge Amorim, tá? A Daniela no Mirna Lloyd, a Silvana no Dom Jorge, a Andréia no Visconde de Mauá e a Rosângela no Shizuko. Todos esses PECAIs, eles atendem aí a uma solicitação da Secretaria de Educação, eles foram alocados em escola que tem ALI, porque eles não podem receber adicional de transporte, porque como eles todos estão designados pela mesma legislação, o PECAI, o PCNP e o PC da escola, eles não poderiam pagar ajuda aí de transporte para o PECAI e não pagar para os outros. Então, eles solicitaram que todos eles fossem alocados na escola com ALI, tá? Vamos lá, Roberta, pode continuar. Bem, o que é esse projeto? Então, o projeto de acompanhamento pedagógico formativo, ele é uma estratégia de formação continuada em serviço para apoiar e fortalecer e desenvolver, tá, os professores coordenadores. Ele visa acompanhar e qualificar a gestão pedagógica das escolas para a implantação do plano de melhoria, que é aquele do MMR, garantindo a aprendizagem dos alunos. Então, para que a gente precisa de um projeto dessa forma? A ideia é encurtar a distância entre a SEDUC e as unidades escolares, apoiar as escolas no projeto de recuperação de aprendizagem dos alunos e fortalecer a gestão pedagógica da escola. Esse projeto, ele está apoiado nos seguintes princípios: no compromisso com a formação e o desenvolvimento integral de todos os envolvidos no processo de aprendizagem, no respeito à valorização da diversidade de ideias e da individualidade dos sujeitos, pretende ser uma estratégia de formação em serviço, na perspectiva da reflexão da prática e busca de melhorias, ser uma rede colaborativa de aprendizagens, o compromisso com a busca de soluções criativas e coerentes com o contexto de cada escola e se construir como parceiros colaborativos e empáticos. Vocês estão vendo aí que a gente fala do apoio ao trabalho do professor coordenador, tá? Então, a gente não tem nenhuma intenção de interferir na direção da escola e naquilo que é de administrativo, tá? Os pilares aí do acompanhamento pedagógico formativo, ele está na escuta ativa,
que os PKs terão para os problemas da escola, na leitura do contexto da escola e no diálogo formativo, levando sempre perguntas que são intencionais. Essas perguntas que a gente diz intencionais, elas estão em roteiros que a EFAP trabalha cada 15 dias, e nessas 2 semanas seguintes, o PCAE trabalha com esse roteiro. Tem gente que andou, né, dizendo, mas vocês perguntam demais. As perguntas têm o propósito de promover a reflexão do PC, jogar a sementinha e ele pensar sobre o assunto, tá? Essa é a ideia. Nós sempre, esses pilares, considerando as evidências e com baixa interferência, tá? O PCAE não tem intenção de interferir na situação da escola, apenas melhorar. Para isso, a gente tem o supervisor ponto focal e os professores de agrupamento. Nós formamos um grupo de trabalho, onde nós vamos visitar a escola. Nós temos a equipe central do projeto de apoio, né? Os TAPs e os TAFs, que são os técnicos, e também o pessoal da COPED e da EFAP, que fazem as formações. O diretor do núcleo pedagógico, que também vai trabalhar em acordo com todos nós, e o professor coordenador do núcleo. É uma equipe gestora, todos nós juntos com a equipe gestora, os professores e os estudantes. Então, o projeto pretende ser uma facilitadora, né, um facilitador para que essas engrenagens funcionem adequadamente. A gente tem, então, as funções aí de cada um, né? Do supervisor ponto focal, do PCAE e do PC. O supervisor ponto focal, ele tem a atribuição aí de liderança, de fortalecer o espírito colaborativo do grupo. Sou responsável pelo acompanhamento dos resultados, mas também vou articular com os supervisores e o diretor do núcleo para fortalecer a gestão pedagógica. O professor de agrupamento, esse PCAE, ele vai atuar na escola apoiando o professor coordenador e desenvolvendo uma formação. O apoio aos coordenadores na implementação do plano de melhoria. Gente, eu ouvi entre os diretores essa questão de que o PCAE viria para ajudar a fazer o plano. O responsável, o líder do MMR é o diretor, tá? Os PCAEs vão apoiar na implementação. Quando esse plano de melhoria estiver pronto, ele vai ajudar na implementação e talvez dar umas dicas, olhar se o problema que vocês encontraram e a solução que vocês querem dar para esse problema se conversam, né? E eles também vão fortalecer o desenvolvimento da gestão e acompanhar aí e apoiar esse grupo de 5 escolas, que eles são responsáveis. Cada PCAE é responsável por 5 escolas. O diretor de núcleo vai participar das reuniões de alinhamento comigo, a gente já tem se falado muito, eu e a Fatiminha lá do núcleo,
e ele também realiza reuniões de alinhamento com o núcleo pedagógico. Então, tudo que a gente conversa e que os PECAIs trazem, a gente conversa lá com o núcleo, e o núcleo vai nos ajudar com propostas aí de soluções de problemas. O professor coordenador do núcleo pedagógico, ele vai fazer o fortalecimento e o foco é específico no currículo. Então, com essa nova função, os PECAIs, eles vão ter o foco na gestão e o núcleo pedagógico vai ter o foco no currículo, tá? A gente tem aí uma estrutura. Roberta, você pode explicar para nós? Posso sim. Boa tarde, pessoal. Aqui, conforme a Denise já falou um pouquinho para vocês da função, né, desse novo desenho da secretaria, eu venho apresentar para vocês o organograma pensado na questão do acompanhamento pedagógico formativo. Então, acho que todos me conhecem, né? Eu fui PCNP até o ano passado, em novembro, e estou como TAP agora pela COPED. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês desse desenho que já está rolando, tá? Então, nós temos aqui a estrutura partindo do órgão central, que nós temos aí a COPED e a EFAP. Nós temos o time de TAP, que é o técnico do acompanhamento pedagógico, e o time de TAF, que são os técnicos do acompanhamento formativo. Então, lá no âmbito do órgão central, nós temos essas duas equipes, só que o TAP está voltado para a questão da gestão pedagógica e o TAF para a formação para toda a rede. Então, nós temos aqui um alinhamento, né, das demandas formativas, e como a Denise acabou de explicar para vocês, nós somos uma grande engrenagem. E a gente fala que se uma pecinha dessa engrenagem não funcionar, acaba impedindo o trabalho inteiro. Então, por isso que é muito importante a gente entender o papel de cada um dentro dessa engrenagem, certo? No âmbito da diretoria de ensino, nós temos nosso dirigente enquanto líder, né? Dentro da diretoria, nós temos os supervisores, o núcleo pedagógico juntamente com o diretor. E aí, no meio desse desenho, nós temos o supervisor ponto focal, que é a Denise. É ela que vai articular todo o trabalho dos PCAEs, juntamente com supervisores e com o diretor do núcleo pedagógico. Logo abaixo do supervisor ponto focal, nós temos o time de PCAE. Aqui na diretoria de Mauá, nós temos 19, tá? Agora com 18, mas nós esperamos, né, Denise, compor esse grupo o mais rápido possível. E esse time de PCAE, ele tem ali como foco o PC, mas, na verdade, pensando na questão da gestão pedagógica. Ou seja, o PC, ele vai ser o nosso gestor dentro da escola com relação à gestão de sala de aula, observação, devolutiva, feedbacks. Então, cabe tudo isso ao PC, que ele vai estar diretamente ligado ao professor aí da escola, tá? Dentro desse contexto, nós temos também o diretor na unidade escolar, em articulação com o seu PC e com o seu professor também. E aqui nós temos, nesse desenho também, a questão do PCNP. Nós temos o núcleo pedagógico, o diretor de núcleo, que vai articular as demandas formativas, que vai culminar aí desse acompanhamento pedagógico, ele vai ser articulado com o núcleo pedagógico. Então, os PCNPs estão focados na formação do currículo, no âmbito do currículo específico. Então, as demandas formativas, ela vai ser compartilhada com os PCNPs do núcleo, como também com a EFAP, que trará essa formação para toda a rede. Nós temos esse ano, em 2021, um apoio ao PC, que é o PAC, que é o professor o professor do apoio ao currículo. Então, esse PAC também vai articular o trabalho juntamente com o PC. Então, vai caber ao PC essa questão da gestão pedagógica, como eu falei para vocês. E ao PCNP, o foco na formação tanto de professores, quanto também de professores coordenadores no que tange a sua área específica, tá certo? Então, nós temos aí esse grande desenho, essa grande engrenagem, onde cada um tem sua função, tá certo? Aqui nós temos, rapidamente, eu só vou passar as equipes. Então, enquanto órgão central, nós temos na COPED o TAP, na EFAP os TAFs, na diretoria o supervisor ponto focal, e os PCAEs
na verdade, com o roteiro do acompanhamento pedagógico, que é o instrumento de trabalho que eles utilizarão, como a Denise disse, e nas unidades escolares, as sessões de acompanhamento pedagógico semanal, que já está acontecendo aí com o PC e o PECAI, tá? E aqui, só para exemplificar um pouquinho para vocês, quando os PECAIs, né, os PCAEs, vão para as escolas, eles vão munidos desses documentos. Esses documentos é propriamente um material de trabalho para o PCAE e para o supervisor ponto focal, que, na verdade, vai compartilhar um pouco com os supervisores quais são as temáticas que estão sendo desenvolvidas nas unidades escolares. Então, esse instrumento é um instrumento que é trabalhado quinzenalmente, a cada 15 dias roda. Agora nós estamos no roteiro 003 esta semana, finalizando o 002, que, na verdade, é um instrumento muito assim... para direcionar as ações que devem ser priorizadas pelos PCAEs. Tá? Então, é legal que vocês tenham conhecimento, porque esse profissional, ele vai para a escola, mas ele tem contexto, tem todo um trabalho e temáticas para desenvolver com os PCs, tá bom? E aqui, só mesmo para fortalecer, né, Denise, a função de cada um, porque a gente deixou bem delimitado o trabalho do acompanhamento pedagógico atrelado também à questão da formação. Antes, até o ano passado, o PCNP, ele fazia a formação e o acompanhamento. E sabemos que a Diretoria de Ensino de Mauá, por ter 104 escolas, era difícil fazer esse acompanhamento da forma como nós desejávamos, né? Então, agora chega essa estrutura, esse projeto de acompanhamento, que ele é chamado de projeto porque ele não foi ainda deliberado um decreto, mas vai sair uma resolução, por isso o projeto e não programa, mas ele é muito amplo. Então, vai caber aí o nosso PECAI, a gestão da sala de aula, juntamente com o PC, a observação, as devolutivas, o uso das avaliações, o que fazer com esses resultados, né? Sempre atrelando os objetivos formativos. E o PCNP, formação específica no âmbito do currículo. E eu vou passar um pouquinho a palavra para a Denise, que vai rapidamente dar uma pincelada na resolução 3, que tange aí a função gratificada do professor coordenador. Passa a palavra, Denise. Bem, pessoal, bem rápido, a gente vai mostrar aqui a resolução SEDUC 03, que foi a que criou essa nova função. A diretoria teve aí o papel de fazer a localização geográfica das escolas, os indicadores de desempenho e os indicadores de vulnerabilidade para poder formar o grupo de 5 escolas para cada PECAI, que foi o que foi pedido. A gente vai ver que entre as atribuições dos PCAEs, como a Roberta fala, é apoiar e fortalecer o papel dos PCs, das respectivas unidades escolares, quanto à gestão pedagógica, no que tange às rotinas de trabalho semanais, de apoio à qualificação do plano de aula do professor, de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes e suporte formativo aos professores, visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes. E apoiar e fortalecer os professores coordenadores na elaboração e implementação do plano de melhoria do método de melhoria de resultados, o MMR. Então, a ideia é que esse PECAI, não consigo falar com você, Roberta, ele vai estar ali sempre apoiando o professor coordenador. Ele também tem o papel aí de planejar e apoiar as atividades de gestão pedagógica em conjunto com os PCs e os diretores de escola, com uma postura formativa com vistas ao desenvolvimento profissional da equipe gestora. Disseminar boas práticas de gestão pedagógica aos diretores e professores coordenadores das escolas que ele acompanha, incentivando e apoiando a sua implementação de forma adaptada à realidade de cada escola. Isso é o que nós chamamos de homologia de processos, tá? Essa homologia de processos é quando você tem a semelhança de origem entre as estruturas ou os órgãos. Então,
todos vão partir do mesmo ponto, com aquele mesmo roteiro formativo, mas quando chegar lá na escola, o PECAI vai adequar isso aí de acordo com a realidade da escola, tá? Ele também vai indicar ao supervisor, os PECAIs vão trazer para mim, que sou o supervisor ponto focal, as necessidades de ações formativas dos professores coordenadores e dos professores. E aí, então, a gente vai ter o apoio do núcleo pedagógico nessa formação. A rotina de trabalho do PC, que acompanha o agrupamento de escolas, será sempre de caráter formativo, reflexivo e prático, por meio de atividades que são estruturadas e formativas, com a sua equipe no apoio à gestão pedagógica. Então, aquele roteiro que ele leva para a escola, que ele faz aquele monte de perguntas, é um roteiro pronto, é um roteiro que quer promover a reflexão. Aí a gente vai ter aí, qual é o papel do PCNP? Então, o PCNP vai implementar ações de formação e de apoio pedagógico e educacional que orientem os professores coordenadores e os docentes na condução de procedimentos relativos à organização e funcionamento do currículo nas modalidades de ensino. PECAI, foco na gestão. PCNP, foco no currículo. Os PCNPs também vão orientar os professores na implementação do currículo, na utilização de materiais didáticos e paradidáticos impressos, assim como de recursos digitais, acompanhar e orientar os professores em sala de aula quando necessário, para garantir a implementação do currículo, e identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores e de professores coordenadores no âmbito da área de atuação que lhes é própria. Terminamos aqui? Sim. Bem, gente, eu acho que deve ter ficado aí claro qual é o papel dos PECAIs. A gente já, desde o início, nós conversamos com esses profissionais, que eles fossem sempre empáticos, que tivesse uma escuta ativa, que percebesse as escolas, que não interferissem em nenhum processo da escola administrativo, e ele está indo com esse roteiro prático, onde ele vai junto com o PC estudar, tá? Como agora a gente tem também ATPCs diferenciados, o PECAI não vai ter que acompanhar todos os ATPCs, e a ideia é que ele tenha tempo suficiente para acompanhar os planos de aula dos professores, para que ele consiga assistir às aulas, consiga dar devolutivas para os professores, para a gente melhorar a aprendizagem. Esse é o papel do PECAI, tá bom? Eu acho que da nossa parte terminou. Eu passo a palavra. Obrigado aí, Denise, obrigado, Roberta, aí pelo todo esclarecimento. Agora eu vou passar a palavra aí para as meninas do MMR. Obrigada, vou pedir que todos desliguem a câmera, porque isso compromete um pouco o compartilhamento da tela, tá? O processo aí de girar, alguns estão pelo celular, isso compromete, por favor. Bem, nós falaremos agora sobre o MMR, né? Vou começar falando da pauta geral. Vamos começar pelo calendário, que tem o cronograma, né, geral desse primeiro momento do MMR 2021. Em seguida, a Juliana vai falar um pouquinho sobre os indicadores do painel gestão à vista, do plano de melhoria. Depois a Rita vai falar dos fluxos de reuniões, das articulações entre o MMR e todo o acompanhamento pedagógico da escola, incluindo os PECAI, que as meninas acabaram de explicar. E depois vamos falar um pouco sobre alguns tutoriais, tá bom? Vamos lá, Ju? Bem,
Então, esse é o calendário geral da escola, né, que não vou ficar lendo ali todos os processos. Eu gostaria que vocês olhassem ali na data de hoje, né, dia 22 de fevereiro, tem um pontinho amarelo. Então, o que significa isso? Hoje começa o processo de elaboração do plano. Depois a Juliana vai explicar sobre os tutoriais, mas é aquele momento em que vocês vão identificar o problema, quebrar o problema, priorizar as causas, estabelecer a causa raiz e fazer a elaboração. Ju, você pode avançar, por favor? Então, começa lá no dia 22 de fevereiro, hoje, e vocês têm até o dia 19 de março para isso, tá? Então, ele bate ali com o final da ADE. Por quê? Se vocês olharem a próxima bolinha amarela no dia 26, vocês vão ver que é a nossa data final para homologação. E o que acontece? Então, até dia 19/3, vocês devem encaminhar, né, para supervisão, para cada escola tem seu supervisor, e o supervisor, junto com o dirigente, tem uma semana para, se for necessário, fazer uma devolutiva, conversar com a escola. Então, entre o dia 22 e 26, já vai ser essa devolutiva da escola, por parte do supervisor, né, que ele vai validar, para que até o último dia o dirigente possa homologar. Então, basicamente, esse é o primeiro momento aí que vocês têm que ter estabelecido, de 22/2 a 19/3, tá bom? Vocês percebem, vocês já sabem também, né, por outros documentos que a secretaria lançou, que nós teremos 3 semanas de ADE, 3 semanas de AP, e depois vem a SEI, né, a semana de estudos intensivos. E aí, coladinho ali na SEI, nós teremos, você pode passar para a próxima tela, Ju, por favor? Isso. Nós teremos, não, Ju, volta, eu comi bola, desculpa, gente, eu tô pelo celular, tá muito pequenininho e eu tô sem óculos, perdão, tá nessa tela mesmo. Essa última linha, que é a linha rosinha, é o período da reunião de N3 de vocês. Então, é muito importante, né, que vocês já façam aí uma previsão da data exata, que nós sabemos que é uma semana, mas será uma reunião, que é a reunião de nível 3 da escola. Agora sim, Ju, pode ir para a próxima tela, obrigada. E aí, por fim, né, de 5 a 11 de maio, nós teremos a reunião de nível 2, que daí já é com a supervisão, o pessoal aqui da diretoria. E, por fim, de 18 a 20, tem a reunião de nível 1, que é aquele que a diretoria, com os seus representantes, leva para São Paulo, junto com as outras 90 diretorias do estado, tá bom? Então, só voltando, as primeiras datas que vocês têm aí de ponto de atenção é de dia 22/2 a 19/3, tá bem? Obrigada, Ju, passo a palavra. Bem, pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa a todos vocês, né? A gente teve uma duplicação do link dessa reunião aqui, então tinham pessoas numa outra reunião achando que estavam na reunião certa. Eu quero afirmar a todos que essa reunião está sendo gravada, então depois a gente vai disponibilizar o link para quem perdeu qualquer parte que seja, bem como esses PPTs que nós estamos utilizando aqui também vamos deixar disponíveis, tá bom? É muito importante para nosso planejamento das ações esse ano é que não usaremos o IDESP, nós usaremos o IDEB do ano de 2019. As metas do IDEB, elas estão para chegar aí na segunda quinzena do mês de março. Então, a princípio, nós olharemos os índices do resultado de IDEB e, diante do que a gente já conhece do contexto de cada escola, a gente vai planejar as ações. Então, a partir da chegada do plano de melhoria, a partir de agora, será o IDEB, tá? Isso porque, como coloca a lei aí 1078, cabe ao secretário da Educação essa definição dos indicadores. Então, a partir de agora, se opta pelo IDEB em detrimento ao IDESP. Tudo bem? Outro ponto importante, o painel de gestão à vista. Então, agora, como nós estamos no momento híbrido, teremos um painel de gestão à vista nos dois modelos, tanto ali no físico quanto no virtual. Então, deixa-se aqui uns pontos importantes
para esse painel de gestão. Então, ele permite a visualização dos dados, a observação das etapas do processo, a identificação das tendências que são positivas ou negativas aí dentro dos índices da escola, o acompanhamento dos resultados que a escola tem obtido e a correção aí dos desvios que vão acontecendo, que podem acontecer pelo caminho. Então, tudo isso tem que estar em fácil acesso, né, tanto através do modo virtual quanto ali do modo físico. Então tem que estar numa posição de destaque dentro da escola. Como muitas escolas já faziam isso em 2019, eu acho que já sabem muito bem como anda esse movimento, mas qualquer dúvida nós estamos à disposição. Aqui nós temos o painel de gestão à vista, que foi nos apresentado e a gente achou por bem só mostrar um pouquinho também aqui da diretoria Sul 1. Então, esse é o painel digital que eles fizeram, e aqui é o painel de Tapecerica da Serra, o painel gestão à vista físico que eles fizeram na escola, tá bom? Na diretoria, perdão. Então, o que é esse plano de melhoria que a gente vai começar a fazer agora? Creio que muitos já conhecem, mas para aqueles que não sabem, são ações que visam ter um alto impacto e elas são distribuídas aí num tempo específico e tem sempre um responsável dentro das equipes. Então, sempre tem uma pessoa que é responsável por aquela etapa para verificar se ela está realmente acontecendo. E aí ela tem por objetivo eliminar as causas raízes, aí, o problema que está aí, seja de fluxo ou de desempenho em português ou matemática. Esse daqui é o fluxo de reuniões que a gente tem. Então, a partir da N3, a gente tem esse fluxo aqui de reuniões. A gente começa com a diretoria de ensino, com as escolas, perdão, onde a gente tem a proposta aí de ações corretivas e complementares, que vão aí depois ser vistas pela diretoria de ensino, depois vai para a Secretaria de Educação, né, onde é apresentado para a SEDUC, e depois, por último, aí os dirigentes vão apresentar para o secretário essas informações que foram recolhidas através da N3, de como andam os planos de melhoria das escolas. A gente sabe que no ano passado nós tivemos um ano bem atípico, bem diferente, e que as reuniões até o mês de outubro elas não tiveram resultados, e que aí a partir do final do ano pediram novamente para que nós colocássemos novas ações no sistema, né, ações corretivas e complementares no caso, no sistema, e a gente começa esse ano com as ações planejadas e depois na N3, como a Thaís disse, no finalzinho de abril, com as corretivas desse momento. Então, é importante frisar isso. A gente vai ter a chegada desses índices, desse índice do IDESP definitivo só na segunda quinzena do mês de março, mas mesmo assim nós precisamos ir fazendo as ações complementares, as ações que são aí planejadas para esse ano, pensando que esse movimento não pode parar, a gente tem que continuar implementando ações para que minimize as dificuldades, os déficits que a gente tem aí de desempenho em língua portuguesa e matemática. Eu passo a palavra agora. Boa tarde, meus queridos. Então, em relação à estrutura do MMR, até agora vocês viram que a Thaís ela fez a divulgação do nosso calendário, e dentro do calendário, né, ela chamou a atenção a elaboração do plano de melhoria de 22 de fevereiro, hoje, até o dia 19, encaminhar para nós da equipe da supervisão de ensino, e caberá a nós, né, devolvermos, corrigirmos, levantarmos a problemática, e estando tudo ok, até o dia 26 de março,
o nosso dirigente regional, então, promoverá a homologação dos planos. Da fala da nossa querida Juliana, a gente ressalta, né, a questão do IDEB enquanto indicador escolhido para o ano de 2021 pela Secretaria Estadual. Observem que nós não teremos o IDESP, somente o IDEB. E o IDEB, os resultados 2019, já é possível das escolas visualizarem os resultados do IDEB 2019. E as metas para 2021, portanto, serão, segundo a SEDUC nos informou na reunião de trabalho, o MMR Central, que até a segunda quinzena agora de março já virá a meta. Portanto, quando a Juliana fala para vocês começarem a pensar no MMR, a elaborar, a pensar no plano de melhoria para 2021, é importante que vocês, independente de terem chegado ou não às metas IDEB para 2021, que deverão entrar enquanto uma das ações, que vocês possam pensar em outras ações para combater o quê? Quais causas raízes? A distância de 2020, o trabalho remoto, as dificuldades de aprendizagem das nossas crianças frente a esse ano atípico. Justamente esse conjunto de dificuldades que os nossos alunos estão trazendo de 2020 para 2021, portanto, essa perspectiva da recuperação dos nossos alunos frente a um conjunto de habilidades essenciais, estruturadas e pensadas para tentar nivelar, para tentar minimizar o impacto da perda de capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos alunos frente à pandemia da Covid-19. E aí, chegando à meta 2021 do IDEB, uma das ações, então, deverá estar diretamente ligado a isso, certo? Falando, né, em relação à mudança do MMR para 2021, o que traz de novidade, né? Essa articulação inédita, né, nova, entre o MMR e o projeto de acompanhamento pedagógico formativo, a função do professor de agrupamento, que é o PECAI, que foi agora apresentado pela supervisora ponto focal Denise, e um pouco também da fala da Roberta, que é a nossa TAP, né? Técnica de Apoio Pedagógico Regional, né? Então, do ponto de vista do MMR, a grande novidade é que o PECAI, esse PC de agrupamento, ele vai atuar articuladamente com o professor coordenador pedagógico no âmbito escolar, apoiando, né? Ele poderá, olha lá, no momento de execução das etapas do MMR, o PECAI poderá apoiar a escola e o comitê, esse comitê local, o grupo lá da escola, né? Na elaboração e na qualificação do plano. Então, veja, não é ele que vai fazer, não é o PECAI que vai fazer o plano, mas junto com o PC, lembrando sempre que também não é o PC que necessariamente, né, do ponto de vista histórico do MMR, que elabora o plano. O líder máximo do MMR dentro do âmbito escolar é o diretor. No entanto, o PC e o PECAI são peças-chave nessa elaboração, pelo fato de serem os responsáveis pelo pedagógico da escola, não é? Então, faz muito sentido, tem muita lógica pensar no professor coordenador enquanto auxiliar, enquanto parceiro qualificadíssimo do diretor nesse processo. E o PECAI, esse parceiro de fora, esse colaborador, né, de fora, está também apoiando na elaboração e na qualificação do MMR da escola, do plano de ação, do plano de melhoria. Conforme a unidade homologar o seu plano e for implementando as ações, for desenvolvendo as ações,
Compete, então, está lá na resolução SEDUC 3, ao PECAI acompanhar e apoiar o PC, apoiar a gestão da escola na implementação, numa boa implementação. Porque não adianta também eu pensar em ótimas ações, ações de alto impacto, de alta envergadura, notadamente num ano tão atípico e tão diferente como é esse, como será esse de 2021, em virtude do impacto, da perda de habilidades dos nossos alunos, dos problemas todos que a gente tem aí para resolver do ponto de vista da recuperação da aprendizagem dos nossos alunos, não tem sentido nós fazermos ótimas ações e depois pecarmos na implementação. Então, o papel do PECAI semanalmente, né, nas reuniões, será justamente isso, de observar como esse MMR está sendo implementado. Tá certo? Então, ele vai ter esse papel também no acompanhamento da implementação dessas ações definidas lá no plano de melhoria. E, por fim, conforme o PECAI for acompanhando a escola, eles também vão sendo responsáveis por fornecer insumos para ir qualificando as reuniões de nível do MMR. Né? Então, por ocasião lá da M3, que foi alertado, foi chamada a atenção aqui da Thaís, que apresentou o cronograma de atividades, o calendário, que nós vamos fazer as nossas M3 lá no final de abril, de 26 a 30 de abril. Então, observem, senhores diretores, que nós vamos homologar os nossos planos até o dia 26 de março. E de 26 a 30 do 4, já teremos a nossa primeira N3. Observe que vai ter um pequeno período de um mês de implementação do MMR e já uma primeira N3, para a gente observar nesse curto período aquilo que já é passível de exigir ações corretivas e ou complementares, conforme for o caso. Tá certo? Então, basicamente, a reunião de hoje do nosso MMR significa dar um alô, dar uma entrada no nosso MMR para o ano letivo de 2021, apresentarmos esse calendário inicial. Observem que o calendário inicial hoje apresentado, ele vai até o primeiro bimestre, ele vai até maio, mas já com a N2 e N1, quer dizer, no âmbito da escola ele fecha no final de abril, portanto, final do primeiro bimestre. Depois, em momento oportuno, virá um cronograma de atividades do nosso segundo bimestre, MMR, e assim sucessivamente, dado as necessidades de ajustes e alterações que se fizerem necessárias. E é importante vocês ativarem, né, o painel de gestão à vista, conforme foram os pontos de atenção da reunião de hoje. E agora eu vou, então, passar a palavra de volta para a Juliana, porque a Juliana, nessa nova organização da equipe MMR, que está bem reduzida, né, esse ano, ela é a nossa gestora técnica, ela é a nossa técnica MMR. Então, ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre os tutoriais, que materiais que poderão, neste ano, ajudá-los. A gente sabe que a rede, ela passou por muitas transformações, a gente sabe que nós temos muitos PCs novos, diretores novos, diretores que mudaram de escola, e que, portanto, estão se atentando, né? Se apropriando da realidade das novas unidades nas quais estão executando suas tarefas, e que muitos desses colegas não tiveram uma formação em MMR. No entanto, como já fazem 4 para 5 anos da implementação do método, a gente entende que um colega que saiba dentro da escola, um colega que já vivenciou e que vivencia o MMR, poderá estar auxiliando principalmente esses professores coordenadores, tendo em vista que não há da nossa parte um tempo, neste momento, dada a nossa agenda, de retomar um plano, de novo, passo a passo, etapa a etapa. Então, para facilitar o relembrar de vocês, a retomada do passo a passo das primeiras 4 etapas do planejamento do plano de melhoria,
que são as etapas iniciais, conhecendo o problema, quebrando, identificando as causas e elaborando o plano, a Juliana vai apresentar alguns tutoriais, microtutoriais, que vão facilitar muitíssimo o trabalho de vocês. E ela também vai dizer o passo a passo para vocês encontrarem, né, os novos guias do MMR, o material de 2021, que será seguramente disponibilizado a todos vocês. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a nossa querida Juliana, tá? Então, como a Rita disse, nessa primeira parte que a gente tem que fazer do MMR, esse planejamento inicial, vão ser as ações planejadas, que são as etapas, os passos, na verdade, de 1 a 4. Para isso, nós desenvolvemos tutoriais. Esse documento eu vou enviar para os grupos, tá? Vamos estar enviando para os grupos e vai ter o que nesse documento? O passo, então eu tenho um videozinho de introdução ao MMR, um de conhecendo o problema, um de quebrando o problema, identificando as causas do problema. E aqui os links dos vídeos tutoriais. E assim como aqui o link dos materiais e sites que sejam úteis para trabalhar esse passo do MMR. Isso daqui a gente vai estar enviando no grupo, tá bom? E eu quero mostrar para vocês onde está no site da Diretoria de Ensino, que já está disponível. Então, aqui é a página inicial da nossa DE. Entrando aqui, ó, em MMR, vocês vão encontrar os arquivos de 2020 e aqui em 2021 vocês vão encontrar essa mesma tabela que eu falei. Então, são vídeos que tendem a mostrar tudo o que está acontecendo. Eu vou mostrar bem rapidamente. Eles são vídeos animados que a gente criou. Então, visando elucidar muitas das questões que vocês podem ter. Uma outra coisa são os materiais que vocês podem utilizar durante esse passo. Então, conhecendo o problema, quebrando o problema. Por exemplo, aqui, identificando as causas do problema. A gente tem essa planilha aqui de priorização de causas. Então, eu entrando na planilha, eu vou visualizar ela, vou conseguir baixar ela, né, para o meu computador. E aqui embaixo eu tenho as abas, causas levantadas, notas e votação, ordem da votação, e etc. O material que eu precise. É importante aqui deixar claro para vocês que são tutoriais simples, baseados no guia de etapas de planejamento do MMR, e que se mesmo assim vocês tiverem dúvida, a gente vai sempre estar disponível, estaremos disponíveis aí para responder às eventuais dúvidas, e por isso nós deixamos aqui o e-mail nosso, né, para que vocês possam entrar em contato em caso de dúvidas. Como eu disse para vocês, tem bastante coisa aqui. Então, por exemplo, tem o site do IDEB, tem o site do SAEB, tem aqui o cronograma da escola que vocês vão acessar, o comunicado externo conjunto Subsecretaria COPED EFAP, o número 86, que é nele que a gente tem aquela pauta do dia 28 de janeiro do planejamento, onde nós temos aí uma descrição mais minuciosa do que é o IDEB, tá? Aqui também, ó, eu trago a própria pauta do dia 28 num link à parte, para que vocês tenham todos os links possíveis, todo o acesso possível aqui. A gente vai enviar isso daqui agora no chat, e também vamos enviar nos grupos, aí no grupo de materiais que vocês têm conosco, da diretoria, a gente vai estar enviando. E vocês sintam-se à vontade para tirar dúvidas se vocês precisarem, tá bom? Bem, gente, é isso que nós tínhamos para mostrar de principal.
Nós agradecemos aí a participação, né, o empenho de vocês em vir aqui. Professor. Oi, Ju. Estão me ouvindo? Sim. Bom, antes de encerrar aqui, quero parabenizar toda a equipe, a Denise, a Roberta aí pela explanação, a Rita, a Juliana, a Thaís, parabéns, foi assim uma tarde bacana. Pelo menos não fomos pegos de surpresa, vocês já deram um esclarecimento inicial que é importante e bem legal, já está no site. Qualquer dúvida, não é, Ju? Já entra no site, já dá uma olhada, para não deixar tudo para a última hora, não é? Tudo bem que a cada dia uma novidade para a gente, a cada dia uma demanda, mas é algo que nós já podemos aí nos organizar. Tá? Parabéns, meninas, foi realmente bem bacana aí essa formação. E eu percebi que tinha alguns diretores, parece que estavam numa outra sala, retornaram agora para essa reunião, não é? Pedir permissão para a equipe, e vou retomar que vou mandar uma rede pelo gabinete, então algumas demandas aí que chegaram. O que eu gostaria é que agora, ao término da reunião, os diretores ou aquele que é responsável por responder à rede 89 já entra e responda. Quem respondeu o período da manhã, eu peço que responda novamente, porque nós tivemos alteração. Qual foi a alteração? Vocês vão ter que colocar nessa planilha o número de professores que teriam que estar presente e o número de professores que estão. Vão ter que responder também sobre os alunos. Eu sei que Mauá e Ribeirão Pires, nós não iniciaram ainda com as aulas presenciais. Então, Mauá e Ribeirão Pires vão colocar 0, não é? Vocês não convocaram nenhum aluno e não tiveram nenhum aluno na escola. Ao passo que o Rio Grande da Serra, não. Rio Grande da Serra, eles, pela busca ativa, alguns alunos se propuseram aí. Desses alunos que se propuseram aí, quantos foram? Um exemplo, não é para ficar dentro da porcentagem, é para ficar dentro dos alunos que ficaram de ir até a escola. Exemplo, vamos lá, o Chico Melo, lá de Rio Grande da Serra. O que ele fez? Ele conseguiu, na busca ativa, 120 alunos que ficaram de ir para a escola no período da manhã. 120 se comprometeram. Ok, então 120 alunos ficaram de ir. Só que desses 120 alunos foram 100 alunos. Ok? É isso que é para pôr na planilha, tanto manhã, como tarde, como noite. Tudo bem, pessoal? Peço a gentileza de vocês já responderem essa planilha, e vão também outras demandas. Chegou agora um comunicado que vai esclarecer aí sobre o afastamento dessa pandemia toda, do Covid, a responsabilização, tá bom? Daqui a pouquinho essa rede está chegando para vocês. A todos, então, uma boa tarde, e eu sei que daqui a pouquinho nós vamos ter uma reunião, mas só com algumas escolas aí, que vão fazer parte aí da amostragem da prova que vai acontecer do dia 1º ao dia 3 de janeiro. Então, a todos, muito obrigado aí pela presença, mais uma vez, parabéns a toda a equipe na realização dessa capacitação, ok? A todos aí, fiquem com Deus, beijo no coração, e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos. Bom trabalho a todos. Fiquem com Deus. E precisando da equipe do MMR, nós estamos sempre à disposição.